Olha só, a primeira coisa, o que é a menopausa? É o estado em que a fêmea deixa de ovular. É o momento em que a natureza diz para você descansar, em questão de gestação. A menopausa, ela tem uma série de incômodos que podem vir com a menopausa. Não exatamente os incômodos pertencem à menopausa, é muito diferente isso. Não obrigatoriamente, tá? Por isso que a gente fala acompanhada, porque a menopausa em si é o organismo não produzir mais óvulos, né? Então você não vai mais ter gestações. E quando acontece isso, o que a natureza quer dizer para esse ser do sexo feminino, para as fêmeas? A natureza está dizendo o seguinte: é hora de dar lugar ao outro, pensando em espécie, pensando em perpetuação de espécie. Por quê? Ocorre na mulher, né? Na mulher ocorre por volta da casa dos 50 anos. Então o que acontece ali? A natureza entende que é uma idade em que a mulher começa a ter mais dificuldades em cuidar da sua cria, em cuidar da sua prole, porque isso demanda muita atenção. É como existem muitos predadores, vamos dizer assim. Isso eu tô falando de instinto biológico, instinto da natureza. O que existe é uma idade que não dá mais para biologicamente comparar-se com uma fêmea de 20 anos, uma mulher de 20 anos, no quesito de dar atenção às necessidades que o filho exige. Então, por volta dos 50 anos, a natureza humana entende que é o momento da mulher cuidar de outros assuntos do que uma cria, um filho pequeno, um filho recém-nascido. A natureza entende assim, não quero dizer que é uma verdade absoluta, isso ou aquilo, enfim, não vamos entrar em méritos. A natureza entende assim e por isso o seu organismo biológico vai para outra fase da sua vida. Assim como nos animais, as fêmeas também chegam em determinadas idades, depende de cada espécie, elas deixam de ovular. Por quê? Porque a natureza entende que ela precisa agora dar espaço para vamos pensar, uma fêmea alfa agora. Não é que aquela fêmea é melhor ou pior, não. Na natureza, tudo é feito para garantir a sobrevivência. Na natureza, todas as ações, todas as reações também são voltadas para garantir a nossa sobrevivência, ok? Então, sem julgamentos, sem nenhum julgamento. Então, olha o que acontece. A fêmea, em determinada idade, dependendo de cada espécie, ela deixa de ovular. Por quê? Porque agora tem outras fêmeas que podem garantir uma gestação mais segura, um cuidado com a prole mais eficaz. Por quê? Porque tem muito mais vigor, tem muito mais destreza, tem muito mais atividade celular para ser utilizado na garantia da sobrevivência, não só dos filhotes, mas da própria sobrevivência. Enquanto que, por volta de uma certa idade, nós temos que cuidar de nós mesmos e não estarmos cuidando de nós e os filhos, né? Isso, a natureza, não é o Adailto que entende assim. A natureza humana entende que é por volta dos 50 anos. Os seus filhos já estarem crescidos e cuidarem de si mesmos o suficiente. Lógico, sempre haverá o amparo da mãe, do pai, né? O assunto aqui é mais menopausa, mas sempre haverá o amparo. Mas cuidar no sentido de amamentar, cuidar no sentido de cuidar da saúde, de proteger, de zelar. Então, se você aos 50 anos tiver um recém-nascido, imagine só, será que dá para passar a noite acordado se essa criança não dorme? Será que eu consigo nutrir essa criança? Porque olha só, a mulher, aos 20 anos, aos 30, ela vai amamentar, ela perde muito peso. É um desgaste energético muito grande. Isso para uma mulher de 50 é mais difícil. Quando você tem incômodos ou situações que são classificadas como sintomas, isso não é exatamente pertencente à menopausa. Por isso que eu disse para vocês, a menopausa pode vir acompanhada de incômodos, mas a menopausa em si, ela não é um incômodo. Então, olha só, quando você tem sintomas ou incômodos que estão presentes no processo da menopausa, então, peraí, é interessante a gente olhar adequadamente para aquilo que está vindo junto à menopausa. Porque é interessante que cada pessoa que tem uma queixa sobre o processo da menopausa, ela não se entra no senso comum.
né? Alguns têm fogachos, que são os calores. Ai, tô na menopausa. E aí são os calores. Outras têm mau humor. Nossa, eu tô mal-humorada, eu não era assim. Eu era de bem com a vida, mas aí chegou a menopausa, eu fiquei de mau humor, fiquei ranzinza. Outras têm enxaqueca. Outras pessoas têm perda da libido. Outras pessoas, sei lá, tem alterações de sensibilidade. Então, cada mulher tem as características que são meio que semelhantes, mas o que eu disse não tem um senso comum. Porque algumas vão falar assim, não, eu não sinto calor, mas olha, o meu humor, tal, né? Outra, não, eu sinto calor, eu não me aguento, é o ar-condicionado ligado direto, eu tô transpirando. Então, peraí, não é pela menopausa em si, mas sim pela fase que você está vivendo. E aí por isso que cada pessoa tem uma percepção diferente da outra e isso vai moldar o comportamento biológico diante de uma situação.